Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com a Tatiana Cimbalista, advogada, especialista em infraestrutura, que acaba de fazer um mestrado em administração pública na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, focado em mudanças climáticas e está voltando da COP27. A gente vai analisar a potencialidade do mercado de carbono para o Brasil, para o mundo, para diminuir o impacto das mudanças climáticas. E a gente vai começar exatamente pelo começo, explicando o que é esse tal de mercado de carbono. Tatiana, como é que a gente pode explicar para uma pessoa leiga que está entrando agora nesse assunto o que significa vender créditos de carbono? O mercado de carbono, ele surgiu há muito tempo, na verdade, né? Praticamente, enfim, a partir do momento em que se consolidou a ideia de que havia carbono demais no ar e que ele precisava, que isso era uma deficiência do mercado, na verdade, uma deficiência econômica, o que o pessoal chama de uma externalidade negativa, no sentido de que as atividades econômicas acabam não pagando pelo carbono que elas expelem no ar, e esse carbono gera uma externalidade que não está incluída no preço das mercadorias, dos bens, dos serviços que a gente compra, e que, no entanto, toda a sociedade paga por isso e sofre as consequências disso. Então, surgiu essa ideia de que faria sentido criar um incentivo igualmente econômico para corrigir esse problema do mercado, essa deficiência do mercado, e aí começou a se conceber essa ideia de um mercado de carbono, um título de crédito, quer dizer, um crédito que adviria dessas atividades são capazes de sequestrar o carbono ou de evitar as emissões de gás de efeito estufa. E aí, ao longo do tempo, esse mercado de carbono, que surgiu de uma forma muito incipiente, voluntária, foi criando forma. E ao longo do tempo ele teve várias formas. Uma forma emblemática foi o Protocolo de Kyoto, que criou uma estrutura, mas um acordo internacional que estabeleceu um sistema de um mercado de carbono internacional, por meio do qual os países desenvolvidos, que são aqueles que historicamente são mais responsáveis pela emissão de gás de efeito estufa que se acumularam no meio ambiente agora, pagariam por projetos de carbono em países em desenvolvimento. E esse primeiro mercado de carbono, que já foi chamado de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, ou CDM em inglês, ele tentava conciliar uma questão que continua sendo uma grande questão até hoje, que é a disparidade de desenvolvimento entre os países e um direito, entre aspas, dos países em desenvolvimento de poderem emitir um pouquinho mais de carbono para conseguir fazer o seu desenvolvimento, ou não, isso é um debate, mas ele tentava permitir que os países os países mais desenvolvidos pudessem custear parcialmente esse desenvolvimento sustentável por meio da aquisição de créditos de carbono. Essencialmente, a lógica é a seguinte: quando você tem uma atividade que comprovadamente sequestra carbono, tira o carbono existente do ar, ou impede que ele venha a ser emitido, essa comprovação ela é quantificada, mensurada, verificada, e a comprovação de que X toneladas de carbono foram sequestradas ou evitadas se torna um crédito que alguém vai lá e pode comprar. E aí, como isso vai se dar, na verdade, depende da característica do mercado de carbono. A gente vai entrar, enfim, em detalhes depois, mas a lógica essencialmente é essa. Tem alguém que compra uma tonelada de carbono, essa é a unidade, que pode ser vários efeitos, gases de efeito estufa diferentes, né? Dióxido de carbono, gás metano, etc.
Então, essa tonelada de carbono equivalente que foi sequestrada ou evitada, ela é documentada e esse documento tem um valor econômico e ele circula de várias formas, dependendo da natureza do mercado de carbono. Você pode ter um mercado de carbono voluntário, que é um mercado em que simplesmente eu, Tatiana, decido que é importante compensar as minhas emissões de carbono. Então, eu viajei para a COP, por exemplo, e achei que a quantidade de carbono que eu consumi nessa viagem, de alguma forma, deveria ser compensada para eu reduzir a minha pegada de carbono nesse mundo. Então, eu vou e compro, como de fato fiz, comprei créditos de carbono decorrentes de um projeto de reflorestamento. Então, o reflorestamento é uma das possibilidades de sequestrar carbono, a fotossíntese faz com que o carbono vire árvore, e eu fui lá e compensei a minha emissão de carbono com esse crédito. Tatiana, então, esse é um exemplo Então, prático assim como interessante. Quer dizer, como é que você fez isso? Você foi no seu computador? O que você procurou? Onde você comprou esse? eu fui no. Então, agora tem 1 milhão de formas de fazer isso. Assim, tem gente que faz todo ano, eu faço. Eu acho que. E aí tem mil questões. Enfim, mas concretamente, como é que você faz? Você tem empresas que se dedicam a isso, que se dedicam à realização de atividades que sequestram carbono ou evitam carbono, e aí você tem meios de participar, de custear essas atividades ou de realmente comprar um crédito, uma cártula de carbono que pode ter mil formas. Agora, inclusive, tem blockchain, bitcoins, enfim, todas as criptomoedas, um monte de formas diferentes de você adquirir créditos de carbono e você contabilizá-los e fazê-los circular. Mas a lógica essencialmente é essa, ou seja, é uma atividade que foi documentada, que virou um crédito e que esse crédito pode circular de uma mão para outra como se fosse uma ação de uma companhia, um título, qualquer outro título de crédito. E do outro lado do balcão, como é que uma pessoa vende o seu crédito? Primeiro tem que ser uma captura nova ou uma não emissão nova também, né? O passado já era. O Brasil até na COP do ano passado tentou insistia, né, como posição de negociador, que aquilo que ele É, capturou ao longo da história teria de ser pago, poderia ser vendido, e os países ricos não aceitaram isso, né? Mas aí é o que é novo, então tá, digamos que eu tenho uma fazenda, eu faço um reflorestamento ou quero fazer um reflorestamento, pode ser antes de fazer, por exemplo, você pode captar o recurso para poder fazer um reflorestamento, uma regeneração florestal, ou tem que ser algo que já aconteceu? então em relação a isso, teve duas discussões diferentes e super interessantes, e que o Brasil teve uma posição que no início eu não entendi, depois eu entendi muito bem, e agora eu entendo mais ainda. A primeira discussão era o que fazer esse mecanismo de desenvolvimento limpo, que vigorou no protocolo de Quioto, ele praticamente foi abandonado no Acordo de Paris. Ainda existem projetos de MDR que estão sendo certificados no mundo, mas existe uma discussão exatamente em relação à validade deles, né? Até quanto que eu posso retroceder para reconhecer esses créditos e fazê-los valer para o futuro? E tinha uma outra discussão que o Brasil também teve uma posição que no começo era difícil de entender, mas eu, enfim, consigo entender plenamente agora, que era a questão da dupla contabilização. Então, você tem um carbono que se chama carbono jurisdicional, que são as obrigações que o Brasil, como país, assume perante as Nações Unidas no âmbito da Convenção Clima, por meio de NDCs, né, que são os compromissos nacionais de descarbonização.
E você tem também as atividades privadas que geram crédito de carbono e que depois vão ser vendidas no mercado regulado ou mercado voluntário, a gente vai voltar nisso depois, mas está dentro das atividades privadas. O que o Brasil sustentava era o seguinte: olha, eu vou cumprir as minhas NDCs, mas eu quero que esse mesmo carbono jurisdicional que está sendo contabilizado na NDC também possa virar um crédito de carbono para custear esse compromisso internacional que eu assumi. E os outros países falam assim, não, olha, o nosso objetivo aqui, a gente entende isso, mas o que a gente quer é garantir que o carbono seja reduzido. Se eu permitir que você, na sua NDC, utilize esse carbono e depois você venda o crédito de carbono para outra empresa em outro país cumprir as suas metas, a gente vai ter um bis in idem que, no final das contas, o carbono vai estar sendo contabilizado duas vezes, né? E essa é uma das principais críticas que se faz ao mercado de carbono e a possibilidade de fazer compensação, offsetting de carbono, que é o fato de que existem mecanismos internacionais, cap and trade, essencialmente, que estabelecem uma meta de descarbonização e dizem o seguinte: olha, se você não alcançar essa meta, empresa, normalmente é por setor, né? Então chega para o setor de aviação e fala assim: aviação, vocês têm uma atividade que é muito intensa em emitir carbono. Então, vamos fazer o seguinte: você tem aqui um limite, você vai ter que reduzir uma meta, você tem uma meta de redução de 30% do carbono que você emite em X anos. Mas, se você não consegue alterar o seu sistema produtivo para atingir essa redução, você pode compensar, você pode comprar um crédito de carbono equivalente ao delta que você não conseguiu em termos de descarbonização da sua atividade em algum outro lugar. Aí a gente já está dentro do mercado regulado de carbono, ou seja, um mercado em que existe uma obrigação de redução e os agentes econômicos podem atingir essa obrigação, seja por si mesmo, seja utilizando o carbono que algum outro agente econômico sequestrou. Então, aí é diferente da Tatianinha indo para a COP e falando, puxa, acho que seria legal, acho que, enfim, é uma vontade de neutralizar, é falar assim, Tatiana, você só pode ter X toneladas de carbono emitidas. Se você não conseguir isso, você vai ter que ser obrigado a adquirir esse crédito de carbono em algum outro lugar. E aí entra a questão, porque a questão da mensuração, da qualidade e da seriedade desse crédito de carbono se torna muito importante, porque senão corre o risco da gente fazer um grande esforço para que nada mude, que é essa a crítica que se faz aos mecanismos de compensação, que no final das contas eles acabam sendo um subterfúgio das grandes empresas para não mudar, das grandes empresas poluidoras para não mudarem o seu método produtivo, né? Não descarbonizarem a sua atividade e comprarem um crédito duvidoso que vem de algum outro lugar do mundo, baratinho e pouco auditável. Essa é a crítica que se faz ao mercado de carbono. Agora, também, por outro lado, basta você olhar para a lógica dele e verificar que ele é um dos instrumentos mais poderosos que a gente tem, talvez não mais poderoso, mas poderoso. É um instrumento poderoso que a gente tem para conciliar, de alguma forma, um outro dilema do carbono no mundo, que é o fato de que a gente tem países em diferentes níveis de desenvolvimento e a descarbonização tende a ser muito regressiva, ela tende a aumentar o custo da produção
E aí os países, sobretudo os países em desenvolvimento, se colocam dilemas do tipo, mas se eu não fizer carvão, se eu não fizer uma usina de energia a carvão, eu estou condenando milhares, né, centenas de milhares de pessoas a continuarem no escuro ou sem acesso à energia durante um tempo X, que é o argumento que a Índia, a China usam muito também, quando olha. Eu preciso de acesso à energia barata, eu tenho um déficit enorme de energia e eu não vou privar os meus cidadãos desse acesso quando não fui eu responsável historicamente pelo excesso de carbono que a gente tem na atmosfera hoje. Enfim, é um outro dilema. E o mercado de carbono, de alguma forma, pode endereçar isso, canalizando os recursos dos países mais industrializados e mais desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Muito legal. A gente falou aqui de maneira geral da situação, né? E no próximo episódio, na terça-feira, a gente vai entrar no Brasil, porque esse não é o problema do Brasil. O Brasil não precisa de carvão, né? O Brasil emite porque queima as suas florestas, principalmente. Também emite por consumo de energia, por várias coisas, pela agropecuária, né? Pelos bois, etc. e tal, pela atividade humana também, mas metade disso é queima de floresta. Mas a gente vai deixar isso para o próximo episódio. Tatiana Cymbalista, muito obrigado e nos vemos na terça-feira. Até terça.